Sou o professor João, da língua portuguesa, sou aqui do Núcleo de Educação de Ponta Grossa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Camões e vamos resumir um pouquinho da história de Camões, contar um pouquinho da historinha dele. Camões, ele nasceu em Lisboa por volta de 1524 ou 1525, em Portugal, em Coimbra, e ele ingressou na carreira militar em Marrocos, servindo o exército, e acabou levando um tiro, sei lá o que aconteceu, e acabou ficando cego de uma das vistas, né? Então Camões, e daí ele levou tiro, tudo, sei lá, e acabou voltando e acabou escrevendo, se aprofundando na literatura, e acabou escrevendo sobre vários poemas. Então ele escreveu centenas de poemas. Ele escreveu, até por cima do soneto que ele escrevia, era sonetos assim, de canções, rodadilha, centinos, elogios, epístola e outros assim por diante. Mas uma das maiores obras de Camões, que ficou conhecida assim, um dos maiores clássicos, na verdade, importante de Camões na língua portuguesa, que é a Lusitânia. Então, a Lusitânia, ele queria desbravar assim os caminhos da Índia. Então ele queria conhecer o horizonte da Índia através da poesia do soneto de Lusitânia. Então ele ficou conhecido, a maior das obras dele é Lusitânia, né? Mas nós vamos falar um pouquinho das poesias do nosso, assim, do Camões, que eu assim achei assim, para explicar um pouquinho, porque ele gostava muito de falar soneto, ele gostava muito de falar sobre, assim, nas poesias dele, os quartetos, terciário, essas coisas, né? Então eu vou falar para vocês do Amor Fogo Ardente do Camões, que em 1524 a 1580, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, e famoso, né, dos poemas, que foi publicado na edição, era a obra Rimas, que foi lançado em 1598, onde ele começou as ritmas, fazer as obras de rima deles, né? Então, a maior das obras foi o Amor, uma das obras dele. Ele dividia essas obras dele em 2 quartetos e 2 terceiros. Então ele colocava 2 quartetos e 2 terceiros, né? Terciário, que terceiro, né, que a gente fala, né? Então, eu vou ler para vocês. Amor é fogo ardente sem ver, a ferida que dói e não sente. Um contentamento e um descontentamento é uma dor destinada sem doer. É o não querer mais do bem querer. É o andar solitário entre a gente. Eu nunca contente-se incontente, em cuidar e ganhar e se perder. Então veja bem nos quartetos dele. Ele terminava em er, ele terminava em ente, ele terminava em ente e er. Ele terminava em er, ente e perder. Então ele tirava o sentimento, ele tirava a emoção através da poesia que ele passava. Também ele falava nos quarteto terciário. Eu querer estar preso por vontade, e servir e vencer ou ser vencedor, e ter como nos mata a lealdade. Mas como causa pode ser favor? Nos corações humanos amizade, é tão ao contrário a si mesmo o amor. Então ele colocava o sentimento, ele colocava a expressão da dor, ele colocava tudo para fora através da poesia, através
do sentimento dele, que ele se expressava, ele jogava para fora através da poesia que ele ia escrevendo, aonde que ele fazia a divisão. Para nós entender um pouquinho melhor, nós vamos fazer análise da interpretação para nós entender um pouquinho melhor. Camões ele desenvolveu seus poemas através da apresentação de ideia posta, da dor que eu ponho não sentir, contentamento e o descontentamento, por meio da aproximação do oposto. O poeta ele traz por as sérias afirmações sobre o amor que parece o contrário, mas que são interesse da própria natureza do sentimento amoroso. Esses recursos linguísticos é chamado antítese. Mas como antítese? É sentimento, aquele amor, aquela dor que ele tirava dele através da poesia. E também outro ponto importante do poema do mestre português, que ele baseava o raciocínio lógico, que levava a uma conclusão, que essa argumentação é fundamentada, apresentada, consequente à lógica chamada sinologismo. O poema de Camões se afirma, e as afirmações são feitas de 2 quartetos, o primeiro terceto, sendo a última estrofe a conclusão do sinologismo, como podemos observar, né? Então, o poema de Camões, ele é um soneto em italiano, porque o soneto ele mostra uma forma fixa que consiste quarteto e estrofe. Os 2 primeiros com o 4º verso, o quarteto e o último, os 3 versos. É uma estrutura que costuma a mesma, começa na apresentação do tema, que passa de ser servido geralmente no último verso, que contém uma conclusão que acrescenta a questão. A poesia de Camões, ele segue uma forma soneta declássico, que é o decassílaba. Mas como assim, professor, decassílaba? É que ele é o significado que contém as 10 sílabas, poética em cada estrofe. Então, ele separava a poesia dele em 10 estrofes, decassílaba, aonde que a sílaba poética, que era métrica, né? A diferença gramática é porque ela define uma sonoridade na última contagem das sílabas que estrofe determina a última sílaba tônica. É um contentamento descontente. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Nos primeiros 11 estrofes podemos observar a censura, um corte da 6ª sílaba poética. O poema é ritmo declássico que forma o A, B, BA, ABBA, CDC e DCD. Então, Camões, ele se expressava, ele falava através da poesia rítmica, que ele expressava tudo que ele sentia, tudo que ele se expressava. Então, o ar, ele termina em, o B, ele termina enter, o C termina ante, o D termina em D, e o OR, que é o D, termina em OR. Então esse é o ritmo que ele colocava na poesia. Por causa disso que a poesia hoje tem ritmo. Todas elas no final tem o ritmo, que é
para a gente entender.